Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Reflita Comigo. Meu nome é Fernanda Amoroso. Se você gostar do conteúdo, eu peço para você, por favor, curta, comente, se inscreva. E essa semana foi uma semana bem complicada, né? Foi uma semana que teve muitos acontecimentos aí para a gente poder refletir, para a gente poder trocar uma ideia sobre isso, né? O primeiro assunto que eu gostaria de conversar com vocês, eu não sou muito de me meter em política, para falar a verdade, apesar de ser uma pessoa particularmente bastante politizada e que lê bastante sobre política, mas hoje em dia, como vocês sabem, né, o nosso mundo está tão polarizado em termos de política que fica até um pouquinho difícil da gente conversar sobre o assunto. Mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes, principalmente as últimas declarações aí que a gente tem escutado do presidente Lula, que tem causado aí bastante discussão. Mas antes de ir a esse tema, eu gostaria de comentar sobre uma coisa que eu vi semana passada e que me chamou muito a atenção. Eu não vou comentar, logicamente, o nome da jornalista e nem o jornal que eu vi isso, mas eu achei muito interessante o tipo, né, de comentário que essa jornalista fez. Foi mostrada uma matéria falando sobre a Venezuela, de como a Venezuela era há alguns anos atrás, porque, para quem não sabe, a Venezuela durante muitos anos ela foi um dos países mais ricos do mundo, porque ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então ela foi um país extremamente importante, ela foi um país extremamente rico durante muitos anos aqui na América Latina. E fizeram um resumo contando do declínio dessa época de grandeza que a Venezuela tinha para a Venezuela de hoje. Porque aconteceu, né, com a Venezuela de hoje, com a pobreza, com o desespero que a população vive, né, com uma necessidade que muitos venezuelanos têm de estarem migrando para outros países, justamente por falta de terem condições mínimas de sobrevivência. E após essa reportagem, a jornalista disse assim: e ainda tem quem defenda. Eu achei o máximo, né? Porque a emissora que essa jornalista trabalha é uma emissora bastante governista, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, ela deve ter levado um esculacho do diretor de redação maravilhoso. Espero que ela ainda esteja empregada, né? Porque realmente você falar, né, que ainda tem gente que defenda, né, toda essa situação que está acontecendo, ainda mais essa situação delicada entre Venezuela e os Estados Unidos, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E ela dizer isso foi meio que um choque ali, né, pro pessoal da própria redação, pro pessoal que trabalha ali. Então eu acredito que ela deve ter levado uma bronca daquelas. E o comentário da semana, né, que foi essa última declaração aí do presidente Lula de que, né, nós devemos, digamos assim, ajudar os traficantes, né, porque eles são vítimas, né, da sociedade, coitados, né, assim, é uma coisa triste, né, da gente pensar e da gente refletir a respeito disso, né. E eu vi várias colunas falando sobre a questão de outros partidos também que seguem a linha da esquerda e que defendem, por exemplo, o uso de drogas, né, que defendem a permanência da Cracolândia. E uma coisa que pouca gente tem comentado é por que muitas dessas pessoas, né, principalmente que defendem, né, as pessoas que estão lá e que estão se drogando, vivendo de vícios, não levam, né, essas vítimas da sociedade para casa. É claro que existem pessoas que não queriam digamos assim, se viciar, né, ter vícios, ter algum tipo de vício, algum tipo de problema. Claro que não.
né? Eu acredito que tem gente que experimenta por experimentar, que experimenta por curiosidade e infelizmente aquilo acaba se transformando num transtorno na vida daquela pessoa. E eu acho que a gente tem que pensar também nas famílias, né? Quantas famílias não sofrem quando você tem uma pessoa que é dependente, né? Uma pessoa seja do álcool, seja de drogas, seja de qualquer outro tipo de consumo que se torne um exagero e muitas vezes acaba com a convivência familiar, né? Então, assim, eu acho meio complicado, né? Tá difícil, né? Tá realmente muito difícil a gente ver tudo isso e não pensar mesmo. Será que quando Lula disse isso, ele estava consciente do que ele estava falando, né? E tantas outras frases dele que fazem a gente também parar um pouco e refletir e pensar: será que ele está realmente no seu juízo perfeito para poder falar esse tipo de coisa? Vamos pensar bem, né? Se você gostou do conteúdo, já peço novamente, curta, comente, se inscreva e vamos refletir juntos. Reflita comigo, tá bom? Um forte beijo, um grande abraço e até a próxima.